A paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais um dia do Propósito de Fé 365. Hoje estamos no propósito do PDF 28. Estamos iniciando mais uma palavra de fé para você, para que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, para que Deus possa falar nesse dia, para que Deus possa falar em todos os momentos na sua vida. Roseli já entrando, tomando um chazinho aqui. É o nosso café da manhã com Cristo, né? Nós já estamos aqui na mesa com o pão, com o maná que desce do céu, e hoje Deus tem muito mais para poder falar conosco. Aproveitando, já deixo o convite para que vocês possam estar todas as manhãs, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã. Silva, bom dia, paz, povo lindo de Deus que vai chegando todas as manhãs para enfeitar e para abençoar esse dia tão maravilhoso que é presente de Deus para a nossa vida. Todos os dias de segunda a sábado, hoje sábado, às 6 horas da manhã, no caso aos domingos às 8 horas, estamos sempre juntos, levando a palavra de Deus, nos fazendo presente nesse momento para que Deus possa fazer presente em nossa vida. Esse é o princípio básico. Nós recebemos de Deus para que nós possamos ser abençoadores, para que nós possamos ser espelho de Deus nessa terra, refletir a tua imagem. Que Deus possa estar conosco e nos revelar aquilo que tem no coração dele, não no nosso coração. E nós vimos no capítulo anterior que Jacó, já mais de idade, ele ainda vive 17 anos após a sua chegada em Gozém, na porção nordeste do Egito, vive com seu filho, com seus filhos, né, e próximo a José, que ainda governava sobre Israel e que continuava comprando as terras do Egito e continuava provendo o povo com alimento, que ainda era aquele que Deus tinha abençoado para abençoar não somente o povo do Egito, mas também para abençoar a sua família. Seu pai era aquele que veio para salvar aquele povo da morte, porque foram 7 anos de extrema escassez, de extrema miséria, de extrema pobreza na região, porque não chovia, era uma sequidão, nada do que plantava produzia. Retratava bem os sonhos de José, dos 7 anos de espigas secas, que devoravam as espigas gordas, ou seja, o pessoal não tinha que comer, então ia negociar com José das espigas dos 7 anos de fartura. E nós vimos também José prestando conta diante do faraó de todo o dinheiro que ele tinha arrecadado, mostrando a fidelidade de José, mesmo governador, ele poderia tirar proveito dessa situação e enriquecer-se à custa do faraó, mas não, ele sempre fiel aos seus princípios. Nós que não somos fiéis aos princípios de Deus, muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós cometemos coisas que depois nos arrependemos, mas Deus tem promessa para aqueles que realmente mantêm sua fidelidade, mas também para aqueles que ainda no caminho se convertem e buscam o Senhor, se arrependem. Então todo dia é tempo de você voltar para o caminho do Senhor, todo dia é tempo de você buscar ter fidelidade com Deus, todo dia é dia de você
buscar estar na presença dele. Deus nos dá essa oportunidade a todo instante, até o último segundo de vida, até o último suspiro, o último fôlego de vida. Deus nos garante, só não sabemos quando será. Então, o importante é que seja agora, nesse instante, que nós possamos quebrantar o nosso coração, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos pedir perdão a Deus, que nós possamos se esvaziar de todo orgulho, de toda vaidade e estar na presença do Senhor com o coração quebrantado. Se você errou, se você saiu dos caminhos, Deus te chama hoje para voltar para o caminho, para manter essa fidelidade com o Senhor. E é isso que nós buscamos todos os dias, e é isso que eu peço a Deus, para que me dê força na nossa caminhada, para que mantenha a nossa mente focada naquilo que é propósito dele para a nossa vida. Daiane Batista, prazer tê-la aqui conosco nesse propósito de fé no PDF 28, quase encerrando o mês, né, gente? Então aqui nós vimos, assim como o Messias, o Salvador, aquele que veio para salvar a humanidade do salário do pecado, que era a morte. José, prefigura de Cristo, o Salvador, veio para poder salvar aquele povo da morte, com o salário da sua fidelidade, com o salário da sua sabedoria. Ele sustentou, ou seja, com aquilo que Deus havia dado a ele, José usou para que pudesse manter vivo aquele povo. Então José é pré-figura de Cristo como o Salvador daquela nação, o Salvador da sua família, porque através de José, esse povo, eles puderam passar os 7 anos de miséria, de grande escassez, e se manter vivo. Livrou esse povo da morte devido à fome que assolava a terra. Hoje muitos estão ainda famintos espiritualmente, porque ainda não conhecem Deus, mas nós temos um Salvador, e todo aquele que nele crê nunca mais perecerá, mas terá vida eterna. Então vamos seguir então a palavra do Senhor, Gênesis 48, na companhia de Maíra, na companhia da Silvia, da Roseli, da Daiane, todos aqueles que estão entrando agora. Que alegria, fico muito feliz de estar com vocês. E aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Aqui Moisés, nas escrituras, ele sempre continua mantendo numa parte do versículo o nome Jacó, depois ele traz para a narrativa do nome que Deus havia dado para Jacó, que é Israel. Isso é para lembrar que, por mais que nós temos o nosso nome dado pelos nossos pais, que Deus tem promessas de um dia dar para cada um de nós, quando estiver na presença dele, um nome, uma pedrinha com um novo nome, com a nova identidade. Hoje nós temos uma nova identidade em Deus. Nós somos príncipes, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então é sempre bom nós estarmos lembrando disso. É o que Moisés, nas escrituras, narrando as escrituras, está nos fazendo lembrar que, independente do nome que nós temos dado pelos nossos pais, nós temos um nome dado por Deus. E Jacó disse a José, volta então a se referir a Jacó como Israel: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Jacó falando para José que Deus aparece a ele na terra de Canaã, e ali ele abençoou Jacó. E me disse, olha o que Deus disse para Jacó: eis que te farei multiplicar, frutificar, e te tornar-lhe-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus,
como Rúben e Simeão. Aqui, Jacó está assumindo a paternidade dos filhos de José. Na realidade, José, ele não vai assumir, ele diretamente, a liderança de uma tribo de Jacó, de Israel. Mas Deus dá a ele a porção dobrada, quando Jacó reconhece os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, indiretamente, José recebe porção dobrada, quando Jacó abençoa os seus 2 filhos e adota os seus 2 filhos. Aqui ele está num ritual de adoção. Na época era muito comum os avós adotarem os netos como filhos. Hoje ainda nós temos isso, né? Muitas vezes os avós estão aí criando os netos, colocando eles no caminho, derramando as bênçãos sobre eles. E aqui inicia-se um ritual da época, onde Jacó, Israel, chama José e dá a ele porção dobrada da bênção de Deus. Lembra da porção da primogenitura que era dada ao filho mais velho? Aqui não foi dado a Rúben e nem a Simeão. Foi dado a porção dobrada aos filhos de José, porque Deus havia separado José para receber a bênção através dos seus filhos. E aqui segue-se o ritual de adoção, onde Jacó manifesta esta bênção, abençoa os seus netos e os adotam como filho. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, será chamados na tua herança. Então, Manassés, Efraim, José, a partir de agora eu os adoto, passam a ser meus filhos, mas todos os filhos que nascerem a partir deles são seus de herança. Então, aqui, continuando o ritual, Jacó deixa bem claro, e tinha que ser feito isso dessa forma, com essas palavras, era uma questão cultural da época. E Jacó continua: vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Lembra que Efrata era Belém. E Belém é o que? A terra que nasceu o rei Davi. Belém é que cidade? A cidade do menino Jesus, onde nasceu Jesus. Então Efrata tem um significado muito importante na vinda do Messias. E é onde tudo começa. Os descendentes de Jacó, de Israel, das tribos de Israel, daria descendência ao rei Davi, e de onde viria também a descendência do Messias. E na cidade em que ele enterrou Raquel, a mãe de José, que é Efrata hoje, essa cidade, aliás, Efrata é Belém hoje, é onde o rei Davi e o Messias nasceria. Ali onde estava enterrado Raquel, ele diz: eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e diz: quem são esses? Ele conhecia os seus netos, ele já conhecia. Mas, como eu havia dito, é uma forma do ritual. O pai teria que identificar os filhos para a adoção do avô. E também tinha um outro fator, que Jacó já estava também com as vistas bem fracas, não conseguia identificar muito também. Então talvez fosse uma forma dele identificar cada um dos netos. Aí José falou: pai, esse aqui é o Manassés, e esse aqui é Efraim. Então deixando bem claro ali a identidade de cada um, além de ser uma questão cultural, que ele teria que manifestar, o pai teria que identificar os filhos para que, no caso, o avô Israel pudesse derramar as bênçãos sobre eles e as bênçãos de adoção, mas também pelo fato da velhice de Jacó, as vistas dele ainda até então, nesse momento, muito fraco, enxergava muito pouco. Aí ele continua:
E José disse ao seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-me, traze-mo aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Olha o que nós estávamos fazendo no comentário. Já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou. Então, quando José chegou, os filhos estavam com José, estavam à distância de Jacó, Israel. Seus olhos já não podiam enxergar muito bem. José identificou os seus filhos para que eles pudessem ser abençoados, e chegou eles próximo de Jacó, para que Jacó pudesse os abençoar também. E ali Jacó os abraçou, os beijou. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Antes José, que era dado como morto, e Jacó já não tinha mais esperança em ver nem sequer José, porque na cabeça de Jacó, José já era morto, como se ele já tivesse sido devorado por feras, porque isso foi a impressão que os irmãos de José, passaram para o seu pai, que ele estava morto. Então agora, além dele poder viver 17 anos com José, próximo de José, vendo a face de José, ele ainda pode ver, contempla a face dos seus descendentes, Manassés e Efraim. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. O ritual de bênção, de adoção, os filhos que seriam adotados, no caso aí Manassés e Efraim, então foram colocados sobre os joelhos de Jacó. Ali ele os abraçou, beijou e os abençoou. Os joelhos tinham um significado muito grande na cultura desse povo. Era um significado de paternidade. Lembre-se que havia alguns rituais, quando as pessoas prometiam, faziam uma promessa, um juramento, um compromisso que não poderia ser quebrado, eles colocavam a mão debaixo da coxa daqueles que eles estavam referindo-se à promessa, aquele juramento, aquele compromisso inquebrável. Para abençoar, eram sobre os joelhos, porque o joelho tinha um significado, um sentido de paternidade muito forte. Os joelhos referia-se à paternidade, por isso que os filhos de José estavam sobre os joelhos de Israel e Jacó, porque ali eles estavam sendo recebidos para adoção. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, na mão esquerda de José, e a direita de Jacó, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. Quem era o primogênito? Manassés. Mas ele colocou a sua mão direita sobre a cabeça de quem? De Efraim, o mais novo, menor. Lembre-se, Abraão teve Ismael, o primogênito, e depois Isaque. Isaque recebeu a bênção da primogenitura. Pela cultura daquele povo, a primogenitura teria que ser do mais velho, mas o mais novo, Isaque, recebeu a bênção. Isaque teve Esaú e Jacó. Quem recebeu a bênção da primogenitura? O mais novo. Lembre-se que Rebeca recebeu a revelação de que o mais novo iria dominar sobre o mais velho, o menor sobre o maior. E olha o que Jesus fala do reino. Quem é o maior no reino de Deus? É o menor. Então Deus já direcionando tudo para que nós pudéssemos saber que nem sempre o maior é o maior. Aqueles que se acham grandes demais diante de Deus, não. E sim os menores, os mais humildes. É assim que Jesus fala, é aquele que serve.
Não é aquele que é servido, mas sim aquele que serve. E aqui retrata bem, é figura desse prenúncio de Cristo, de que o maior do reino dos céus é o menor, é aquele que serve. E Jesus nos chama para isso, para servir. Ele mesmo fala: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. E ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Ele que era o mestre, servindo os seus discípulos. E aqui as Escrituras revelando isso, esse propósito de Deus, de que o menor, esse menor é que vai estar sempre tendo uma posição de destaque no reino de Deus. Depois, nós estamos vendo aqui Israel, Jacó, que foi abençoado pelo Isaac, pela primogenitura, com a bênção da primogenitura. Ao invés de Manassés receber a bênção, a porção dobrada que José recebeu através de seus filhos, deveria ser a primogenitura de Manassés, ele deveria receber a bênção. Mas Jacó, Israel, leva a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e abençoa Efraim. Jaqueline, Creuza, bom estar com vocês nessa manhã, desfrutando da palavra de Deus, do maná que desce do céu. Espero que vocês estejam acompanhando aí, entendendo bem que há um propósito de Deus para cada coisa. Existe um propósito do homem, mas o propósito de Deus sobrepõe aos propósitos do homem. Os propósitos dos homens, segundo a sua cultura, era o mais velho ser abençoado. Aqui Deus revela que no reino dele o maior é o menor, ou seja, aquele que serve. E tudo aqui, as narrativas dessas bênçãos direciona para o que Cristo veio falando logo depois, de que o maior do reino dos céus seria o menor. Então o mais novo aqui recebe a bênção da primogenitura e abençoou a José e disse: olha, depois de abençoar os seus filhos agora, os filhos de Jacó, que ele adota Manassés e Efraim, dando a bênção da primogenitura sobre o mais novo, ele agora abençoa José. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal e abençoou esses rapazes, os filhos Manassés e Efraim, e seja chamado neles o meu nome, ou seja, tem agora o meu nome, eu assumo a paternidade, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então ele abençoa os netos, que agora são filhos, farão parte da tribo de Israel. Tem a tribo de Manassés e tem a tribo de Efraim. Só que a tribo de Efraim, ela seria muito maior do que a tribo de Manassés, porque ele recebe a bênção da primogenitura. E aqui Jacó, Israel, abençoa e continua na narrativa da bênção, falando do Deus do seu pai, do seu avô, que seja com eles e que eles multipliquem como os peixes em multidão, como Deus havia prometido a Abraão, a Isaque, ao próprio Jacó, que as suas descendências seriam tão grandes que seriam incontáveis, assim como as estrelas dos céus, como a areia do mar. E assim ele fala, agora fazendo uma comparativa, que multiplique-se como peixe, que sejam prósperos, que vão crescer, que vão dar várias gerações e que serão múltiplas na terra, no sentido de que irão se multiplicar, irão crescer em exponencial, de uma forma sobremaneira que serão incontáveis. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, presta atenção, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. José falou: espera aí, pai, mas a bênção deveria ser, já que o senhor está colocando abençoando, o senhor está abençoando de forma errada. Ele imaginou que Jacó não estivesse percebendo o que estava fazendo, porque a mão direita teria que ser sobre a mão de Manassés, que era o mais velho, e devido à cultura do povo da época, do Oriente e do povo também das regiões lá de Canaã, do povo do Antigo Oriente. Mas aí seu pai, José,
vem advertindo ele a respeito disso. E José disse a seu pai: não, pai, não é assim, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Ou seja, pai, o senhor colocou a mão direita sobre a cabeça do mais novo, pai. Coloque a sua mão direita sobre a cabeça do mais velho, que é o Manassés. Esse aqui é o primogênito. É esse que deve receber. Aí o que acontece? Mas seu pai, Jacó, recusou e disse: eu sei, filho. Eu sei, meu filho. Eu sei. Também ele será um povo. Também Manassés, o primogênito, será um povo. E também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será o maior. O menor será o maior. O maior no reino dos céus é o que serve, é o menor aqui na terra. Que essa palavra sirva para o seu coração, porque a maior grandeza do homem não está na sua grandeza financeira, não está no seu poder, não está nas suas posses, não está nos bens materiais que ele tem. A maior grandeza do ser humano está na sua humildade. Está na sua mansidão, está na sua paciência, na sua tolerância, está na sua servidão. A maior grandeza do homem está na sua vulnerabilidade, quando ele reconhece que Deus é soberano sobre a sua vida, quando ele reconhece que ele depende de Deus, quando ele reconhece das suas limitações, no caso, no sentido de que Deus é que provê e que tudo que vem às suas mãos é bênção de Deus, é que tudo que acontece no direcionamento da sua vida para o bem é direção de Deus. Então esse que tem um coração humilde, o menor é o maior no reino. Aqui diz: seu irmão menor será o maior. Eu digo para você, seja menor para que você seja o maior. Seja mais humilde para que você seja exaltado. Seja aquele que reconhece as suas fraquezas, suas limitações, para que você seja exaltado. Lembra daquela passagem no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles verão a Deus. Os arrogantes não, os soberbos não, os autossuficientes não, aqueles que se acham grandes demais não. Infelizmente muitas pessoas ganham dinheiro, mudam até a sua maneira de ser com as outras pessoas, se tornam soberbas, arrogantes, se acham melhores porque tem mais dinheiro, porque tem mais poder. Se julgam melhores que as outras pessoas e maiores, mas esses, perante os olhos do Senhor, não são os maiores. Aqueles que são humilhados, sim. Aqueles que são rejeitados, sim. Aqueles que são mansos e humildes de coração, sim. Aqueles que são pobres de espírito. Pobre de espírito, Deus quer dizer o quê? Aqueles que não têm arrogância, que não tem soberba, que não é prepotente, que não é orgulhoso. Esses sim verão a Deus. E aqui, essa frase é muito significativa: o menor será o maior. E assim os abençoou naquele dia. Então José, achando que seu pai, devido a vistas fracas, já velho, as vistas dele não estavam contribuindo, e talvez seu pai não estivesse tão lúcido, fala: não, pai, Manassés é o mais velho, eu só tenho que colocar a mão direita na sua cabeça dele. Filho, diz Jacó, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés terá a sua porção, sua bênção. Será também uma grande nação. Mas Efraim, menor, será o maior. E como eu disse anteriormente, isso aconteceu. A tribo de Efraim recebeu uma porção maior de terra ao nordeste de Canaã. Então a tribo de Efraim foi muito maior. A tribo de Manassés foi grande, ele recebeu a bênção, mas a tribo de Efraim foi muito maior. Assim foi cumprido aquilo que Jacó determinou, a bênção do menor sobre o maior. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois de Israel a José: eis que eu morro, eu estou quase indo para junto dos meus pais, mas Deus será convosco. Mesmo eu não estando aqui, a bênção de Deus estará com vocês. Deus estará sempre com vocês e vos fará tornar a terra de vossos pais. Ou seja, aqui não é a terra,
onde vocês receberão como herança de Deus. Existe a terra da promessa de Deus para a nossa vida, que é Canaã. Então, essa terra da promessa de Deus, vocês um dia tornarão essa terra. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos. Vocês lembram que Jacó, ele foi muito próspero na terra de Canaã, ele teve posses e ele teve muitas ovelhas, muito gado, parte desse, aliás, do gado, as ovelhas, ele trouxe, a terra dele de possessão estava lá, a terra da promessa de Deus sobre a vida dos seus descendentes também estava lá. E aí Jacó fala: darei a ti, José, uma porção maior dessas minhas terras, maior do que a dos teus irmãos. Então, tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que teus irmãos. Essa será a sua herança. E ali, com certeza, ele dividiu aquilo que era posse-propriedade de Jacó, que estava na terra da promessa, em Canaã, estava já colocando sobre as mãos de José, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. A terra que eu conquistei, a maior porção, José, é sua. Aquele filho que honra o pai, você pode ter certeza, a porção maior das bênçãos de Deus será sobre a sua vida. A porção maior de Deus está reservada para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são fiéis a Deus e para aqueles que mantêm-se firmes na palavra. Mas Deus também fala ao nosso coração a cada manhã, que nós possamos esperar sempre no Senhor. Errar, nós vamos errar. Falhar com Deus, nós vamos falhar. Mas se nós assumirmos a nossa identidade como filhos de Deus, com certeza nós manteremos fiéis a Deus. É preciso que nós assumimos essa identidade. Enquanto tivermos ainda como Jacó e Israel, lembre-se aqui, Moisés até faz esse trocadilho toda hora. Tem hora que fala Jacó, tem hora que fala Israel. Jacó é a nossa identidade da terra. Israel é a nossa identidade dos céus. Príncipe de Deus. Jacó conota o enganador, aquele que erra, aquele que falha, aquele que vem para enganar e às vezes até ser enganado, como Jacó foi enganado, né? Porque aqui se planta, colhe. Mas Moisés, creio eu, que propositalmente coloca sempre, tem hora Jacó e tem hora Israel, para nos lembrar que muitas vezes nós estamos presos à nossa identidade aqui, como filhos do pecado, e por isso muitas vezes pecamos, erramos diante do Senhor e sempre nos justificamos como somos seres humanos, somos falhos. Sim, somos seres humanos, somos falhos. Mas quando nós reconhecemos a nossa identidade como Israel, como príncipe de Deus, daquele que não vai largar a bênção de Deus até os fins, até o último instante, até o nosso último suspiro, se nós assumirmos essa identidade, a possibilidade de errarmos, de falharmos, de errarmos o alvo, é muito, a possibilidade de falharmos é muito menor. Ou seja, se nós mantivermos nossa mente em Deus, se nós mantivermos nossa mente na palavra de Deus, naquilo que vem como bênção e como maldição sobre a nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus ou longe da presença de Deus, as bênçãos na presença, maldição quando nós nos afastamos de Deus, quando nós vamos pelos nossos próprios instintos, pelas nossas próprias vontades, desejos, e que Deus possa ter sempre essa misericórdia, porque a graça é algo que Deus nos dá. Nós não fazemos nada de bom para poder receber essa graça. Até a bondade que existe em nós vem de Deus. Até a fé que existe em nós é Deus que nos dá, Deus que fortalece. E a bênção e a misericórdia da salvação foi Deus que deu, não fomos nós que conquistamos. Mas o nome que nós temos como filhos de Deus foi Jesus que proveu através do sacrifício da cruz, quando pagou o preço do pecado. Então não vamos pensar que pelas nossas forças nós vamos conseguir vencer o mal, nós vamos conseguir avançar e vamos conseguir qualquer coisa na vida, e muito menos sermos perfeitos diante dos olhos de Deus.
mas nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus, para que Ele possa nos fortalecer na fé, para que através da palavra dele nós possamos edificar o nosso caráter, criar valores cristãos, que nós possamos continuar firmes no propósito de Deus. Que Deus possa estar sempre nutrindo, nos abençoando a todo momento, e que nós possamos estar sempre na dependência de Deus. É muito bom estar na dependência de Deus. É muito bom estar na dependência do Criador. Porque o melhor de Deus, quando nós estamos na dependência de Deus, vem para nós. Agora, quando nós estamos pelos nossos próprios recursos, muitas vezes nós não alcançamos o melhor. Pelo contrário, nós perdemos o melhor da bênção de Deus. Que essa mensagem possa impactar o seu coração, que possa nesse dia abençoar a sua vida, nesse final de semana que está aqui chegando, que nós possamos descansar no Senhor. Final de semana, dia de descansar, hoje ainda trabalho, mas daqui a pouquinho nós vamos ter a oportunidade de descansar, de estar com nossa família, com nossos filhos, esposas, maridos, nossos pais, enfim, de estar na presença continuadamente de Deus. A todo momento é momento de estar na presença de Deus, em oração. Eu até falo com vocês que em todo momento da minha vida, eu estou pensando em Deus. As paredes de onde eu estou, em todos os lugares que eu passo à vista, tem uma mensagem que eu coloco, a minha esposa coloca ali, para que a gente possa fixar a nossa mente sempre nas palavras de Deus. Aqui atrás tem um quadro, só para mostrar para vocês que eu não estou mentindo, está invertido aí para vocês, dá para vocês lerem. Aqui nesse quadro fala: pois o Senhor, o seu Deus, não fui eu que o ordenei, seja forte e corajoso. Olha o que Deus quer falar para você nessa manhã. Olha o que Deus quer falar. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Toma posse? Quem tomou posse? Toma posse. E se eu pegar a minha câmera aqui e rodar no meu laboratório, tem ali onde meus clientes sentam para poder colher o sangue, tem um banner bem grande, de uns 80 centímetros por 1,5 metro, ali do Sermão da Montanha, onde fala: bem-aventurados, mansos e humildes de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. Para que as pessoas, todas as vezes que sentar ali no temor, porque está sendo colhido sangue, muita gente assim fica com medo, receio de colher. Muitas pessoas não gostam, de colher sangue, porque realmente causam certa ansiedade, e ninguém gosta. Eu acho que ninguém gosta de ser furado, mas ali eu coloquei propositalmente ali de frente, para as pessoas entenderem o que está falando aqui nessa passagem. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você estiver. Aí onde você está, sentado na cadeira para colher sangue, não tenha medo, não se apavore, porque Deus é contigo. Deus sempre tem uma palavra de fé para confortar o seu coração, para te dar força e coragem para você enfrentar qualquer que seja o desafio. Então eu coloquei lá em frente, onde os meus clientes colhem sangue, eu coloquei essa mensagem. Nos umbrais do banheiro tem mensagem, na parede onde as pessoas vão tomar um cafezinho tem uma mensagem de Deus. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? As paredes estão falando, as paredes estão evangelizando. Onde quer que as pessoas batem as vistas, seja na minha casa, no banheiro da minha casa, ali na entrada, ou nas paredes na entrada do meu laboratório, da minha clínica, tem sempre uma mensagem de Deus no coração. Assim como eu fiz questão de deixar aquela ali, ela estava lá em cima, mas a menina fez a limpeza e colocou aqui embaixo, mas ela está aqui, eu fiz questão de ler para vocês entenderem o quanto que é importante a gente estar sempre meditando na palavra de Deus.
meditando e buscando refletir da palavra de Deus. E que Deus possa abençoá-los. Vamos orar? E que Deus possa continuar falando ao seu coração todos os dias. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, abençoamos cada um daqueles que estão aqui conosco, Pai, ao vivo, mas também abençoamos a todos aqueles que estão entrando agora, todos aqueles que vão ver esse vídeo, Pai, a Tua palavra que foi ministrada hoje, que foi lida e que foi contextualizada, interpretada, para que houvesse entendimento do vídeo, de todos que estão entrando no propósito, de YouTube, que estão tendo essa oportunidade, Pai, de mesmo em outros horários acompanhar o propósito de fé, hoje o PDF 28, que essas pessoas possam receber de Ti continuadamente, Pai, as Tuas bênçãos, e que venha unção dobrada, bênção dobrada sobre a sua vida hoje, assim como José recebeu aquela porção dobrada da bênção de seu pai, Jacó, Israel, através da vida dos seus filhos, Manassés e Efraim, que venha a bênção dobrada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre os seus pais, sobre aqueles que você honra, sobre aqueles que você abençoa, sobre a vida daqueles que te abençoam, sobre o seu final de semana, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa. Que Deus possa continuadamente te abençoar. Amém? Que Deus esteja conosco. Sempre com o coraçãozinho apertado quando a gente vai encerrar, ter que despedir de vocês. É sempre muito bom estar na presença de vocês, na presença de Deus. É sempre muito bom estar com vocês todos os dias, nas manhãs, de segunda a domingo. É sempre muito bom. E eu te convido a se inscrever no nosso canal, você que está assistindo o vídeo agora, você que vai assistir o vídeo aí no nosso Instagram, no Reels, ou no nosso canal do YouTube, Dr. Eros Mourão, numa nova consciência, porque é isso que nós queremos despertar. Nós queremos promover uma expansão da consciência do ser humano, para que eles possam entender mais de si, para que possam criar uma identidade, para que possam viver uma vida plena, ter bênçãos de Deus sobre a vida deles e poder buscar alinhar-se com aquilo que Deus tem como propósito de vida para cada um. E que nós possamos, então, manter-se firmes e fiéis ao Senhor. E vão lá, gente, compartilhe, deixe os seus comentários. Deixe os comentários lá, vamos lá, o que você achou dessa semana, o que Deus falou para você. Isso é muito importante. Seja canal de bênção. Eu te convido a ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Faça isso, compartilhe os vídeos, deixe os seus comentários, se inscreva, passe nos grupos, comente com os amigos. Podemos fazer com que essa mensagem de Deus chegue a multidões. Lembre-se, antes era só Abraão e Sarai. O povo de Deus ali já começa a multiplicar. Chega na terra do Egito em 70 e vão sair em milhões. E hoje são milhões incontáveis, como as estrelas dos céus. E que nós possamos, nesse propósito, ser uma multidão incontáveis de pessoas que estão recebendo de Deus. Ficamos por aqui. Um abraço, povo lindo de Deus. Até amanhã.